Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Luiz, sou estudante de filosofia do Unify. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa live, que tem como assunto principal o uso das novas tecnologias de comunicação na educação. E é quase que um exercício de metalinguagem, né? Já que nós estamos utilizando de uma dessas tecnologias para falar sobre educação, né? É interessante a acessibilidade que essa tecnologia propõe. E bom, para exemplificar isso, no ensino médio, quando eu passei a ter aulas de filosofia, eu fiquei intensamente curioso para estudar mais de filosofia. Então eu fui até a biblioteca da escola e pesquisar alguns livros e o que eu encontrei foi só livros, manuais de filosofia, livros da história de filosofia, livros mais gerais. E eu tinha acabado de ter uma aula de Platão e eu queria muito ler Platão. E foi justamente na internet, baixei o PDF que eu consegui ter acesso ao livro, que eu consegui ler. Então é muito interessante essa acessibilidade que a tecnologia propõe. Claro que ela não resolve nossos problemas sociais. Temos muitos problemas sociais que existem pessoas, acredito inclusive que a maioria não tem acesso a essas tecnologias e, consequentemente, não tem acesso às informações que essa tecnologia propõe. Porém, esse acesso facilitado à filosofia pode ser muito positivo e é muito positivo para a sociedade, porque ela começa a questionar justamente como nós podemos resolver esses problemas sociais. É justamente na filosofia que esses problemas sociais são mais debatidos. A filosofia ela tem uma ampla importância para a sociedade, para a formação de pessoas, destacando uma importância, é que ela é a mãe de todas as outras áreas do conhecimento, a matemática, a ciência, a psicologia, a arte, todas essas áreas do conhecimento surgiram da filosofia. Tanto que muitos matemáticos, antes de terem esse título de matemático, eram filósofos, porque a matemática ela não era separada da filosofia. E a filosofia, ela não traz simplesmente as respostas, as conclusões, ela traz o caminho que a pessoa fez até chegar a essa conclusão. Então ela também traz os porquês, né? Por que a sociedade funciona da forma que ela funciona, por que nós agimos da forma que nós agimos, por que nós pensamos da forma que nós pensamos. A filosofia traz todas essas questões, né? Ela não traz só a informação, ela traz o porquê dessa informação. E aí a gente consegue até ligar com a matemática, né? Por exemplo, a matemática ela é exata, né? 2 mais 2 é 4 para mim, para você ou para qualquer outra pessoa, diferentemente de outros conceitos, por exemplo, felicidade. Felicidade pode ser uma para mim, outra para você, outra para outra pessoa, enfim. Mas a filosofia ela traz porque os pensadores, os filósofos se interessaram por matemática, e é justamente por isso, por ela ser exata, por ela ter essa propriedade de exatidão. E eles queriam utilizar essa exatidão justamente em conceitos mais relativos, do qual eu apresentei aqui um exemplo, a felicidade. Então a filosofia, ela também impulsiona o aprendizado das outras disciplinas, por trazer o porquê de nós estudarmos essas outras disciplinas, certo? E para falar de filosofia, vamos começar falando dos primeiros filósofos, que eram os naturalistas, fisicistas ou pré-socráticos. Eu vou falar mais para frente por que pré-socráticos. Esses filósofos, eles se preocuparam principalmente de explicar a natureza e de trazer e de explicitar que nós podemos compreender a natureza de forma racional. Nós somos seres pensantes, correto? Todo mundo concorda com essa afirmação? E nosso cérebro, ele é dotado de uma complexidade incrível. Um exemplo muito banal uma dinâmica banal que pode mostrar um pouquinho da nossa complexidade cerebral é, por exemplo, se eu falar para vocês não pensarem no urso branco. Percebam que só de não tentar pensar, você já acaba pensando. Porque enquanto uma parte do seu cérebro está tentando não pensar, a outra tentando ajudar, conferindo se você realmente não está pensando, acaba pensando.
Então, nosso cérebro ele é um mecanismo muito complexo e perceberam que, apesar dessa complexidade, nós possuímos uma coisa em comum, que é a razão. E a razão, ela é universal, ou seja, tudo que eu explicar para você, tudo que eu explicar para outra pessoa, tudo que me explicarem também, se for de forma racional, eu vou poder compreender e todos poderão compreender. Então, os primeiros filósofos entenderam isso e se preocuparam em explicar de forma racional os processos da natureza e como a natureza funciona. Eles entenderam que a natureza ela tinha um processo que nós podíamos compreender e que nós podíamos explicar. E depois vem Sócrates. Sócrates, ele direciona a sua filosofia diferentemente dos pré-socráticos. O que Sócrates faz? Ele volta a sua filosofia para o ser humano. Qual é o papel do ser humano na sociedade? Qual é o papel do ser humano na política? Então ele volta o seu olhar filosófico para o ser humano. Então percebam a diferença. Os pré-socráticos se preocuparam em explicar a natureza e Sócrates voltou a sua filosofia para o ser humano. E por que Sócrates foi tão importante? Porque ele influenciou a maneira de pensar de toda a sociedade ocidental que veio depois dele. Então, por isso que tem essa divisão de pré-socráticos, Sócrates e pós-socráticos. E bom, e para falar de Sócrates, né, a gente, se vocês me perguntarem qual foi a principal obra de Sócrates, eu vou dizer nenhuma, porque Sócrates nunca escreveu nada. Tudo que nós sabemos de Sócrates foi escrito principalmente pelos seus discípulos Platão e Xenofontes. Sócrates era o filósofo da conversa, sabe? Ele ia te encontrar na rua, ele ia te fazer algumas perguntas, ele ia conversar com você. E Sócrates tinha uma característica na forma de abordagem, é que ele não trazia respostas. Ele te oferecia uma estrutura que fazia você passar por um processo até você encontrar suas respostas. Uma frase que é atribuída a Sócrates é o conhece-te a ti mesmo, que ele dizia que a partir de nós mesmos nós podemos encontrar as respostas das quais nós procuramos. E isso é uma expressão do pensamento crítico, né? Nós analisarmos a partir da nossa razão a tudo que acontece, tudo que nos é dito, tudo que nos é falado, e é muito pertinente para usar, inclusive, na sociedade atual. A gente não pode acreditar que só porque uma pessoa disse algo, que essa uma pessoa que nós temos muitas ideias em comuns, que nós concordamos em diversas coisas, só porque essa pessoa disse algo que ela está correta. Nós temos que analisar racionalmente, passando pelo crivo da nossa razão, assim como pessoas que a gente concorda, que a gente não concorda totalmente, pode dizer algo que nós concordamos. Então nós temos que analisar. Então a filosofia, ela não é uma disciplina que vai trazer para a gente respostas concretas, porém, o que ela traz para a gente? Ela traz uma estruturação para que nós possamos analisar certos aspectos, certos conhecimentos de forma racional. Ela desenvolve habilidades. E qual é a principal habilidade que a filosofia desenvolve? O pensar filosoficamente, que é justamente esse olhar reflexivo, é esse olhar crítico, é não aceitar as coisas da forma que elas estão e acreditar que elas sempre foram assim, é analisar por quê, porque nós lidamos dessa forma, porque nossa estrutura de sociedade é da forma que ela é. Então, Sócrates influenciou muito em todo o pensamento ocidental. E por mais que nós, quando nós lemos filósofos mais antigos, nós meio que pensamos, pô, mas eles estão refletindo num assunto tão, vamos dizer assim, tão simples. Bom, a gente não pode deixar de contextualizar nenhuma leitura que a gente faz, a gente pode deixar de contextualizar. Temos que contextualizar porque todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento caminham lado a lado com a história. Né? O momento histórico daquela época era diferente do nosso.
Então, eles não tinham tanto acesso quanto nós temos. Naquela época não existia nem imprensa, nem livro impresso, era tudo escrito à mão. Então era totalmente diferente. Então eles possibilitaram que nós tivéssemos a compreensão de sociedade que nós temos hoje. Então é importante a gente analisar isso. Outra característica impressionante da quais os gregos antigos tinham quando a filosofia surgiu era uma característica que era fundamental para eles, era um assunto dos mais importantes para eles, era justamente a harmonia social. É um assunto que a gente nem fala hoje em dia. Por exemplo, é o que como que eu posso conviver melhor com o próximo, como que eu posso ter uma sociedade melhor, mais justa. Essa era um dos focos principais da filosofia de Sócrates, de Aristóteles, de Platão. O que nós queremos formar, né? E isso faz a gente questionar a metodologia de ensino atualmente. Nós queremos formar cidadãos capazes de integrar uma sociedade mais harmoniosa, ou nós queremos formar competidores no mercado de trabalho? Então é uma questão que foi levantada desde a antiguidade, que a gente tem que debater hoje em dia, né? Tanto que tem um rapper chamado Dom L, que ele faz na música dele chamada Aquela Fé, tem um trecho que é muito interessante, que ele fala uma luta contra o mundo para fazer parte de um mundo que você luta contra. Então, o que ele coloca, né? Na minha interpretação, o que ele coloca com essa frase? Que a gente questiona um certo contexto social, a gente luta para que esse contexto social seja mudado, mas muitas vezes a gente luta individualmente para sair de fora do contexto social que a gente está inserido e fazer parte de outro contexto. Então a gente luta contra o mundo para fazer parte do mundo do qual a gente luta contra. Então, a filosofia ela ajuda também na interpretação, tanto artística quanto científica. E muitas questões filosóficas são levantadas o tempo todo, o tempo todo. A filosofia ela é uma disciplina que vai impulsionar a sua reflexão e seu pensamento crítico, inclusive a respeito da forma que ela é banalizada no ensino público, da que ela é mal utilizada, mal aproveitada no ensino em geral. Então ela faz a gente questionar sobre isso também. E bom, eu espero que com essa pequena live, né, é, com essa pequena explicação, né, sobre a importância da filosofia, eu consiga despertar o interesse de vocês em estudar mais, em se aprofundar mais filosofia, né, e se utilizar também dessas novas tecnologias para incrementar o estudo, porque claramente nada substitui um ensino presencial do professor, né, com essa troca com os alunos, né? Obviamente não substitui, porém é possível sim incrementar, é possível sim ter uma introdução em filosofia com o uso das novas tecnologias, né? Inclusive quero deixar como indicação aqui um canal que fala de filosofia de uma forma bem humorada, e inclusive traz assuntos e reflexões filosóficas antigas, porém inseridas no contexto atual, que é o canal do Ludo Viajante no YouTube, que você encontra diversas, inclusive algumas questões que estão aqui eu utilizei para falar de forma mais aberta, mais, vamos dizer assim, informal, do canal dele. E vou deixar como indicação de livro O Mundo de Sofia, que é um livro que conta a história da filosofia num romance baseado na história da personagem Sofia. É muito interessante para quem quer começar a ler livro. E eu indico fortemente também todos os livros desse autor aqui, o Albert Camus. Para quem quer estudar filosofia de uma forma leve, a princípio, é muito interessante e você encontra muitos aspectos filosóficos na obra dele. Muitas são romances e narrativas, né, que fazem a gente capturar melhor, inserindo em um contexto a filosofia. E eu espero muito que vocês possam pesquisar, que vocês possam é, lutar também, né, pela filosofia para ser mais aproveitada, melhor aproveitada,
para que a gente não tenha essa exclusão que ocorre, por exemplo, no novo ensino médio, que quase nós não temos filosofia na sala de aulas. Então, eu espero que eu tenha conseguido explicitar pelo menos um pouco a importância que essa disciplina tem para a nossa construção de sociedade, para uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, onde nós podemos conviver melhor com o outro. E a filosofia tem esse papel social mesmo, esse papel social da gente nos entendermos melhor, mas também entendermos principalmente o mundo, visto que nós somos uma construção social e cultural do que é o mundo. Ninguém vive sozinho, nós não começamos do zero, mas nós já começamos uma sociedade que funciona de certa forma. Então, entender como essa sociedade funciona é, consequentemente, também nos conhecer melhor. Então eu costumo dizer que é uma viagem para si próprio, né? Isso da filosofia. Então espero que tenha sido proveitoso para todos nós, porque para mim com certeza foi. E é isso, pessoal. Até a próxima. Se cuidem.